Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver polaridade. E aí, o que vai ser a polaridade, né? Onde que a polaridade ela vai ser importante pra gente? Quando a gente coloca, por exemplo, água, prepara uma solução, uma mistura de água com etanol, que é o álcool, a gente observa que as duas substâncias elas se misturam uma na outra, são miscíveis uma na outra. Se a gente coloca gasolina e querosene, a gente também repara que vai formar uma mistura homogênea. São líquidos miscíveis um no outro. Agora, se a gente coloca, por exemplo, gasolina e água, ou se a gente coloca óleo e água, a gente observa que essas duas substâncias não são miscíveis uma na outra, não se misturam, formando uma mistura heterogênea. E aí, por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por conta exatamente da polaridade. O que acontece? Aqui eu tenho duas substâncias que são polares, por isso que se misturam. Aqui eu tenho duas substâncias que são apolares, que não tem polo. Esse A na frente aqui é de negação, tá? Não tem polo. Como as duas substâncias são apolares, são semelhantes, eles vão acabar se misturando, as substâncias são miscíveis. E aqui na gasolina e na água, uma substância é polar, que no caso é a água, e a outra substância é apolar, que no caso é a gasolina. Por isso que eles não se misturam. Tá? O que acontece? A gente tem uma regra geral que é basicamente essa. O soluto polar tende a se dissolver bem com solvente polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, se aqui eles são polares, vai haver mistura. Se aqui eles são apolares, eles são semelhantes, né? Eles vão se misturar. Aqui eles não são semelhantes, por isso que não se misturam. É semelhante, dissolve semelhante, tá? E aí, o que eu quero dizer quando eu falo que a substância é polar ou apolar? Quando eu digo que a substância é polar, eu quero dizer que ela vai ter polos, tá? Um polo negativo e um polo positivo. Esses polos são dados por conta da nuvem eletrônica, um deslocamento de nuvem eletrônica. Como assim, cara? Um deslocamento de nuvem eletrônica. Quer dizer que desse lado da molécula eu tenho mais elétrons, que são negativos, e nesse lado da molécula eu tenho menos elétrons. Por isso que a carga aqui fica positiva. Então eu tenho um polo na molécula, um polo negativo, em contrapartida um polo positivo. Quando a molécula é apolar, sem polo, quer dizer que toda essa nuvem de elétrons está bem distribuída por toda a molécula. Então eu não vou ter um polo negativo nem um polo positivo. Tá? Isso quer dizer molécula apolar. E aí a gente vai começar a ver essa questão da polaridade. Qual vai ser? A gente viu que tem ligações iônicas e covalentes, né? Sempre que houver ligação iônica, a substância, que é iônica, né? Ela vai ser sempre polar. Porque eu sempre vou ter um cátion e sempre vou ter um ânion. No caso aqui do fluoreto de lítio. O lítio é o nosso metal, ele fica positivo, que é o cátion. O fluoreto é o nosso ânion. Então eu sempre tenho um polo negativo e um polo positivo, porque eu tenho formação de íons. Sempre que a substância fizer ligação covalente, a substância vai ser sempre polar. Agora, quando faz ligação iônica, eu posso ter substâncias apolares, como por exemplo aqui, ó, quando eu tenho elementos iguais, dois elementos iguais, no caso do H2, no caso do F2. F2, por exemplo, que eu peguei aqui como exemplo, né? A nuvem eletrônica da substância F2, ela é distribuída de forma igualitária. Por quê? Eu tenho dois átomos iguais. Como é que eu vou saber quem é mais eletronegativo do que alguém? Não dá para eu saber. Então, os dois átomos, eles atraem os elétrons de forma igual, com iguais forças de eletronegatividade. Então, a substância, ela é apolar. Agora, e quando eu tenho elementos diferentes? Quando eu tenho um elemento igual, dois elementos iguais, eu já sei, né, que a substância vai ser apolar. Agora, quando eu tenho elementos diferentes, aí eu vou depender da minha geometria. Por exemplo, na substância água, ó. Na molécula de água, é uma substância extremamente polar. Agora, na substância gás carbônico, que é o CO2, é uma substância apolar. Por quê? Por conta da geometria. A gente já vai desenhar a geometria e aí a gente vai ver por que essa substância é apolar e por que essa daqui é polar.
Então volta, ó, eu tenho ligações iônicas e covalentes. Se fizer ligação iônica, eu sei que a substância é polar, porque forma cátion e ânion. Agora, se a ligação que acontece é covalente, aí eu dependo da substância. Se eu tiver dois elementos iguais, eu sei que ela já é apolar. Agora, se eu tiver elementos diferentes, eu vou depender da geometria da substância, para ver se os vetores vão se anularem, tá? Então, vamos aqui, ó, ligação iônica. Eu formei um cátion e eu formei um ânion. Essa setinha aqui indica para onde que a nuvem eletrônica está se deslocando, né? A nuvem de elétrons, ó. Isso vai acontecer dependendo diretamente da minha eletronegatividade. Quando a gente viu tabela periódica, a gente viu que a eletronegatividade, ela cresce no sentido aqui do flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo que tem. O que quer dizer isso, gente? Se tem uma ligação química, o flúor, ele puxa para ele os elétrons da ligação com muita força. Como ele puxa os elétrons da ligação com muita força, ele se transforma no ânion, carga negativa. Em contrapartida, o cátion vai ser formado porque ele vai perder facilmente os elétrons, ficando positivo. Essa seta aqui, ó, ela indica para onde que a nuvem eletrônica ela é puxada, tá? Então, essa nuvem que a gente está vendo aqui colorida, a gente chama de mapa de potencial eletrostático. É para onde os elétrons estão indo. Ou seja, o elétron ele passa muito mais tempo aqui perto do flúor do que perto do lítio. A molécula vai ser polar. Sempre que a ligação for iônica, vai ser molécula polar. Agora, e quando for ligação covalente? A gente já viu. Se os elementos forem iguais, a molécula vai ser apolar, né? Que é sem polo. Por quê? Eu tenho dois átomos de flúor. O flúor é extremamente eletronegativo. Só que aqui eu tenho dois átomos iguais. Esse átomo de flúor, ele puxa a eletronegatividade no seu sentido, e esse átomo de flúor, ele puxa em igual força. Então aqui os vetores, ora, eles se anulam. Eles acabam se anulando. A nuvem não é puxada para nenhum lado. Imagine uma corda. Eu puxo para um lado com uma força e puxo para o outro sentido com a mesma força. A corda vai ficar parada. É o mesmo que acontece com a nuvem de elétrons. Ela não é deslocada. A molécula fica sem polo. Agora, se eu tenho, por exemplo, elementos diferentes, no caso aqui eu tenho o hidrogênio com um átomo de flúor. O flúor, ele é o mais eletronegativo na tabela periódica. Lembra que a gente não olha os gases nobres. Então, o elemento de hidrogênio, ele vai perder facilmente os seus elétrons na ligação para o átomo de flúor. Então, aqui o flúor vai ficar com uma carga parcial negativa. Em contrapartida, o hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positiva. É diferente aqui do lítio, tá? Aqui eu formo um cátion e aqui eu formo um ânion. Aqui fica negativo e aqui fica positivo. Eu tenho cargas formadas, porque a ligação é iônica. Na ligação covalente isso não vai acontecer. Eu não tenho formação de cátions nem de ânions. O que vai acontecer com o flúor? Ele vai ficar com uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva, ou seja, o elétron ele passa muito mais tempo aqui no flúor do que no hidrogênio. Como ele passa muito mais tempo no flúor, ele fica negativo. E como o hidrogênio fica quase sem elétrons, né, se comparado com o flúor, ele fica com uma carga parcial negativa. Mas observa que eu tenho um polo formado na molécula. Tá? Então aqui a molécula vai ser polar. O ácido fluorídrico é extremamente polar. Assim como o ácido clorídrico, ó, eu tenho hidrogênio com cloro. Olha o cloro aqui, ele é eletronegativo, a eletronegatividade dele ele é alta, né? Comparando-se com o hidrogênio. Então os elétrons da ligação, eles são fortemente atraídos para o sentido do cloro. Então aqui na molécula eu tenho uma carga parcial negativa e aqui no hidrogênio eu tenho uma carga parcial positiva. Se eu tenho cargas parciais e elas não se anulam, né, esse vetor não se anula com nenhum outro, eu tenho uma molécula polar. Ou seja, uma molécula polar vai se dissolver, vai se misturar com uma molécula apolar? Não, eles não vão se misturar. E quando eu tenho elementos diferentes com mais de 3 elementos, né? Que ali a gente viu com 2. Agora com 3, eu vou depender da geometria. Porque na geometria eu vou ver se esses vetores se anulam. Olha aqui, por exemplo, a molécula de CO2, ó, CO2. Eu tenho que o oxigênio, que é um elemento extremamente eletronegativo,
Repara que a seta está no sentido do oxigênio, quer dizer que o oxigênio puxa os elétrons da ligação para ele. Só que do outro lado, no ângulo de 180 graus, eu também tenho outro átomo de oxigênio que também puxa os elétrons da ligação para próximo dele. Então eu tenho um carbono no meio, sem elétrons sobrando no seu entorno, não tem par de elétrons sobrando. A geometria aqui que a gente viu se chama linear. Para um lado, com uma força eu tenho um oxigênio, e do outro lado, com a mesma força, eu também tenho um oxigênio. Então acaba que essas forças se anulam. Esse vetor se anula com esse vetor. A molécula fica sem polo. Como ela fica sem polo, eu tenho uma molécula apolar. O gás carbônico é uma substância apolar. É diferente da água, porque olha o que acontece com a água. Eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Lembra que o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos. Lembra do FON, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Na ordem aqui, esses três são os mais eletronegativos, né? Então, se você guarda esses três, se você vir qualquer um deles com outro elemento, já sabe que ele é o mais eletronegativo. Então, o oxigênio, entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio vai puxar os elétrons da ligação para ele. Só que agora a geometria da água, a gente tem uma geometria angular, ela não é uma geometria linear. Por que, Luciana, essa geometria aqui é linear? É angular, perdão. Porque a água aqui, ó, no oxigênio, me sobram dois pares de elétron, lembra? E esses pares de elétron empurram as ligações do oxigênio para baixo, formando um ângulo. Por isso que aqui é a geometria angular. E aí o que acontece? Essa força aqui com o oxigênio puxando os elétrons e essa força do oxigênio puxando os elétrons, elas não se anulam, pelo contrário, elas se somam, dando um vetor, somando aqui, ó, um vetor de eletronegatividade na molécula de água. É diferente, imagine se a água fosse linear. Se aqui eu tivesse linear. Se a água fosse, se bem que nesse caso aqui, mesmo se ela fosse linear, eu ia ter um polo no meio, né? Porque uma eletronegatividade iria se somar com a outra. É mais fácil se a gente olhar na questão do gás carbônico. Se o gás carbônico não fosse linear, se a gente fizesse a geometria errada dele e desenhasse ele como se ele fosse angular, ó. O CO2 ele não é angular, tá, gente? Ele é linear, porque no carbono não sobra par de elétrons para formar esse ângulo aqui, para empurrar essas ligações. Mas se a gente desenhasse errado a geometria do CO2, olha o que ia acontecer. A gente ia achar que esse vetor e esse vetor iriam se somar, dando um polo negativo para a molécula de CO2. Se você faz a geometria errada, você pode acabar vendo a polaridade da molécula também de forma errada. Então tem que tomar muito cuidado com a geometria quando vocês forem olhar, tá? Deixa eu apagar essa daqui d'água, já tá me incomodando. Então o que a gente tem? A geometria da água é uma geometria angular. Vou pegar a canetinha. Angular. Então, as eletronegatividades dessa ligação e essa ligação vão se somar. E aí a molécula de água, ela vai ficar com um polo negativo. Esse lado da molécula é negativo e esse lado da molécula é positivo. Os hidrogênios aqui, ó, eles têm cargas parcial positiva. Esse hidrogênio e esse hidrogênio. E esse oxigênio tem uma carga parcial negativa. A molécula tem um polo, tem dois polos, né? O positivo e negativo. A molécula ela é polar. Então aqui, ó, na molécula de NH3, que é a amônia, né? Lembra que o nitrogênio, quando a gente olha na tabela periódica, ele tem 3 elétrons na sua última camada. E aí, obedecendo a regra do octeto, ele vai fazer 3 ligações, uma, 2. Ele faz 3 ligações covalentes para poder obedecer lá o octeto. E aí me sobra aqui, ó, um par de elétrons. O que esse par de elétrons vai fazer? Vai empurrar as 3 ligações com os hidrogênios para baixo, formando uma pirâmide. Essa geometria aqui a gente chama de piramidal, porque realmente parece uma pirâmide. E aí o que acontece? O nitrogênio está lá no FON, ó. É um dos 3 elementos mais eletronegativos. Deixa eu mudar a cor para a gente enxergar melhor. Como ele é um dos elementos mais eletronegativos, nessa ligação aqui, ele vai puxar os elétrons para próximo dele.
Nessa ligação com esse hidrogênio, ele vai puxar os elétrons da ligação para próximo dele, porque ele é o mais eletronegativo. E nessa ligação com esse hidrogênio, ele também vai puxar os elétrons da ligação para próximo dele. Então, repara que os vetores aqui, eles não se anulam, eles se somam. Então, eu tenho um vetor na molécula, ó. Como esses três vetores se somam, eu tenho uma carga parcial negativa nesse lado, ó, carga parcial negativa, desse lado do hidrogênio. Além do par de elétrons que tem aqui, ele ainda puxa os elétrons da ligação para próximo dele. Em contrapartida, os hidrogênios têm carga parcial positiva. Se eu tenho cargas parciais na molécula, negativa e positiva, eu digo que a substância ela é polar. Então, isso aqui se mistura com a água? Sim, porque a água também é polar. Agora, a amônia se misturaria com o gás carbônico, CO2? Não, porque o CO2 é uma substância apolar. E aí, sobre a polaridade, né? Imagina aqui que eu tenho uma substância polar, porque eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Aqui também, outra substância, a mesma, né? Mas é outra molécula dessa mesma substância, aqui outra, aqui outra, aqui outra. E aí, o que a polaridade vai me dizer? A polaridade, ela vai depender da geometria. Ela vai depender da diferença de eletronegatividade. Esse cara aqui, a bolinha verde, o elemento verde, é mais eletronegativo do que o elemento branco. Então, ele puxa os elétrons da ligação ficando negativo e o outro ficando positivo. Isso vai influenciar nas interações intermoleculares. O que é interação intermolecular? É a interação de uma molécula com a outra. Quando a gente viu interação interatômica, é ligação química, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. É a ligação entre esses átomos, esse elemento e esse elemento. Isso é ligação química. Agora, interação intermolecular, que é a nossa próxima disciplina, é a interação dessa molécula com esta molécula. E aí, o que acontece? Olha só, esse lado positivo vai interagir com esse lado negativo. Esse lado positivo vai interagir com esse lado negativo. Esse positivo com esse negativo. Essas interações entre uma molécula e outra que a gente chama de interação intermolecular, tá? Essa molécula com essa. Vamos ver outro exemplo, como a água, né? Aqui na água, ó, a gente viu que a substância de água, a molécula de água, ela tem uma carga parcial negativa e os hidrogênios têm cargas parciais positivas, que são aqui as bolinhas brancas. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, parcial, tá? Não é cátion e ânion, não. O que vai acontecer com esse hidrogênio? Ele vai interagir, aqui está a interação, ó, ele vai interagir com o oxigênio da outra molécula de água. Esse hidrogênio, como ele tem uma carga parcial positiva, ele vai interagir com o oxigênio da outra molécula de água, que tem carga parcial negativa. Essas interações, a gente vai estudar mais à frente, se chama interação intermolecular, entre uma molécula e outra. Agora que a gente viu polaridade, vocês vão fazer aqueles exercícios que eu deixei listados e vão me entregar até semana que vem, tá bom? Beijinho!